E se o peso que você sente não vier do que a vida lhe trouxe, mas do que ainda insiste em segurar? Talvez não seja o mundo que lhe prende, mas as expectativas, os futuros imaginados, as histórias que já não correspondem ao que você é. Montaigne, filósofo do século XVI, não escrevia para convencer ou ensinar. Escrevia para si mesmo, como um gesto de sobrevivência. Ele escrevia para suportar as incertezas, para encontrar leveza diante da instabilidade da vida. Ao abrir suas páginas, encontramos não fórmulas prontas, mas a vulnerabilidade de alguém que, assim como nós, buscava respirar no meio do caos. Isso já nos mostra algo essencial. A sabedoria não nasce do controle, mas da aceitação de que viver é caminhar entre o incerto. Talvez hoje você sinta a dor de estar preso ao que não se pode segurar. O apego a uma pessoa que partiu, a um futuro que insiste em não se concretizar, a uma narrativa interna que repete: só serei feliz quando isso acontecer. Essa prisão invisível rouba a paz e cria um estado de alerta constante, como se o coração estivesse sempre esperando pela próxima queda. O paradoxo do desapego é que ele não significa perder, mas libertar-se de ser possuído pelo que tentamos controlar. Montaigne nos lembrava: aquele que teme sofrer já sofre pelo que teme. Quando vivemos agarrados ao medo da perda, antecipamos a dor antes mesmo que ela exista. Criamos um sofrimento duplo, o daquilo que acontece e o daquilo que apenas imaginamos que acontecerá. A neurociência nos mostra que o apego está intimamente ligado ao circuito da dopamina. Quando acreditamos que só seremos completos ao alcançar algo específico, o cérebro libera doses de desejo e ansiedade. Mas quando esse algo foge do nosso controle, e quase sempre foge, o mesmo circuito se converte em frustração e angústia. É como estar em uma roda giratória que nunca se detém. No entanto, há uma chave espiritual nesse processo. O desapego não é um ato de indiferença, mas uma frequência de expansão. Quando deixamos de prender nossa energia a um único resultado, abrimos espaço para que a vida se mova em direções inesperadas. É nesse espaço que a consciência se expande, que a energia criadora circula novamente, que o coração reencontra seu ritmo natural. Há prisões que não têm grades, mas seguram a alma com a mesma força de um ferro frio. O apego é uma delas. Ele se apresenta como cuidado, como amor, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Medo de perder, medo de ficar só, medo de não saber quem se é sem aquilo ou aquele a quem se prende. Assim, confundimos apego com amor, quando na verdade o amor liberta e o apego aprisiona. Montaigne via esse apego como um peso que torna o ser humano escravo de ilusões. Ele observava que o apego não protege, mas enfraquece, porque nos faz depender daquilo que nunca estará totalmente em nossas mãos. Somos como viajantes que carregam malas pesadas demais, acreditando que cada objeto é indispensável, quando na verdade apenas atrapalham a caminhada. Na linguagem da energia, o apego cria uma falha silenciosa. A energia que deveria fluir se estagna no controle, como um rio represado que começa a apodrecer em suas próprias margens. A vida deixa de circular com espontaneidade, e em vez de sentir leveza, sentimos a tensão constante de manter o que não pode ser retido. Essa dissonância vibracional nos afasta da harmonia natural do universo. A neurociência também ilumina esse processo. O apego ativa de forma excessiva o córtex pré-frontal, a área responsável por antecipar cenários e planejar estratégias. Quando usada em excesso, essa parte do cérebro nos prende em uma roda de pensamentos, antecipando perdas, criando ansiedades e fabricando sofrimentos que muitas vezes nunca acontecem. É como viver sempre em estado de alerta, gastando energia vital em guerras que nunca chegam. Se você já sentiu o coração acelerado por esperar uma mensagem que não vinha, ou perdeu noites tentando imaginar como evitar uma decepção, você conhece a prisão invisível do apego. Não é a vida em si que nos pesa, mas as correntes invisíveis que construímos em torno dela. O coração pede liberdade, mas a mente insiste em segurar o que já deveria ter sido solto. Por trás de quase todo apego, há uma crença silenciosa
Se eu controlar o futuro, estarei em segurança. Essa ilusão, tão humana e tão compreensível, é também uma das maiores fontes de sofrimento. Tentamos prever cada detalhe, planejamos cada possibilidade, imaginamos que, ao construir uma rede de certezas, estaremos a salvo do inesperado. Mas a vida, em sua natureza essencial, nunca foi feita de certezas. Montaigne ironizava essa obsessão pelo controle, lembrando-nos de que viver é sempre estar à beira do desconhecido. É caminhar sem garantias, aceitar que cada dia traz consigo uma novidade, muitas vezes fora da nossa previsão. Ao tentar domesticar o futuro, criamos apenas mais ansiedade, porque o coração sabe que nada, absolutamente nada, pode ser controlado por completo. Do ponto de vista espiritual, essa tentativa de segurar o fluxo da vida funciona como remar contra a correnteza. Quanto mais forçamos, mais exaustos ficamos e mais nos afastamos do movimento natural do universo. O campo quântico, como descrevem estudiosos da consciência, não responde à rigidez, mas à sintonia. Manifestar não é forçar o mundo a nos obedecer, mas entrar em cooperação com ele. É aqui que nasce um erro invisível: acreditar que a força está no ato de segurar, quando na verdade a força está em soltar. Manifestar não é apertar o punho até o universo ceder. É abrir a mão e confiar que a vida sabe caminhos que a mente jamais alcançaria. É como se estivéssemos diante de um rio. Ao tentar represá-lo, criamos tensão. Ao fluir com ele, descobrimos que a corrente nos leva além do que planejamos. O mito do controle absoluto nos aprisiona na ilusão de que só seremos felizes quando tudo estiver garantido. Mas a felicidade nunca nasce da garantia. Ela nasce da confiança. O coração não precisa da segurança do futuro para sentir paz agora. O coração pede presença, pede entrega, pede leveza. À primeira vista, desapegar soa como desistir. Como se abrir mão significasse perder aquilo que se deseja. Mas a revelação profunda do desapego é exatamente a oposta. Não é ausência, é espaço. Não é fraqueza, é liberdade. Não é renúncia ao sonho, é abertura para que o sonho se manifeste de formas que ainda não conhecemos. Montaigne dizia que a verdadeira liberdade é viver de acordo com a natureza, não contra ela. A natureza não força, não resiste, não segura. Ela segue seu fluxo e nessa fluidez encontra força. O rio não luta contra as pedras. Ele se curva, se adapta e assim avança. O desapego é essa mesma atitude interior, um alinhamento com a vida tal como ela é, em vez de uma batalha contra o que não pode ser domado. Na linguagem da neurociência espiritual, só alcançamos o estado de coerência cardíaca, quando liberamos o excesso de tensão mental. O coração e o cérebro entram em harmonia quando a mente solta o peso do controle. É nesse estado que o corpo se reequilibra, que as emoções encontram paz e que o sistema nervoso volta ao seu ritmo natural. A ciência confirma o que a sabedoria antiga já intuía. O desapego cura porque devolve ao corpo e à alma a respiração que haviam perdido. E aqui está o contraintuitivo. Apenas quando soltamos, a energia criadora encontra caminho para se manifestar. Enquanto insistimos em prender, bloqueamos o fluxo invisível que poderia nos levar além. É como tentar segurar o vento com as mãos. Impossível. Mas ao abrir as mãos, o vento não se perde. Ele passa por nós, nos toca, nos move, nos guia. Falar de desapego pode soar distante, quase abstrato, mas ele ganha verdade quando se torna experiência diária. O cotidiano é o lugar onde a alma treina sua leveza. É nos gestos simples, nas pequenas escolhas, que aprendemos a soltar. Não é nas grandes renúncias que o coração se liberta primeiro, mas nos detalhes quase invisíveis. Na dimensão neuroespiritual, há práticas simples que ajudam nesse processo. A respiração de liberação, por exemplo, é um caminho. Inspirar profundamente, sentir o corpo expandir e, ao expirar, imaginar que junto com o ar sai também o excesso de tensão, o excesso de desejo, a ânsia de segurar.
Esse gesto suave diminui a dopamina da expectativa compulsiva e ativa a serotonina do contentamento, um estado de paz silenciosa que nasce não do que se conquista, mas do que se solta. A vibração também muda quando substituímos a frase "eu preciso que isso aconteça" por "eu estou aberto ao que vier". Essa pequena troca não é apenas semântica, é energética. O primeiro movimento é de carência, de contração, de medo. O segundo é de confiança, de abertura, de sintonia. No campo quântico, essa diferença não é sutil. Ela define a direção do fluxo da vida. As consequências dessa prática não são imediatas como um passe de mágica, mas progressivas e reais. Aos poucos, o corpo fica mais leve. A mente encontra clareza e a energia que antes estava aprisionada no controle começa a se tornar magnetismo natural. É um processo em que a vida deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo a ser vivido. Montaigne comparava o ser humano a uma folha ao vento. À primeira vista, essa imagem pode parecer frágil, mas nela há uma sabedoria profunda. A folha não luta contra a tempestade, não resiste ao movimento do ar. É justamente por ser flexível que sobrevive. Aquilo que se curva permanece. Aquilo que endurece, quebra. O apego, nesse contexto, é como uma âncora em um barco que deseja navegar. Ele prende, imobiliza, impede que a vida siga seu curso. Muitos de nós passamos anos olhando para o horizonte, sonhando com terras distantes, mas permanecemos presos a correntes invisíveis que nos mantêm parados no mesmo lugar. Quando soltamos a âncora, descobrimos que o vento sempre esteve pronto para nos levar. Na linguagem espiritual, esse vento é a consciência. É a força invisível que nos guia quando não insistimos em ditar cada direção. É a energia que sopra além dos limites da mente, conduzindo-nos a encontros, oportunidades e caminhos que jamais seriam alcançados apenas pelo esforço pessoal. Quando o barco da alma solta suas amarras, o destino se amplia de uma forma que não se pode prever, mas que se pode sentir. E aqui está a revelação. O desapego não significa ausência de desejo, mas presença plena diante da vida. Não é abandonar os sonhos, é não ser possuído por eles. Não é indiferença, é liberdade. É caminhar de coração aberto, reconhecendo que cada passo já contém em si a completude que tanto buscamos no amanhã. Montaigne nos recorda que viver bem é aprender a perder sem sentir-se diminuído. Essa é talvez uma das maiores lições da existência. Compreender que nada nos pertence de fato, que tudo o que chega até nós é empréstimo sagrado da vida. Quando conseguimos aceitar isso, descobrimos que a perda não é um fim, mas apenas uma mudança de forma. O apego é peso, o desapego é espaço. Essa síntese resume não apenas uma filosofia, mas um caminho de cura. O peso nos esgota, nos prende, nos endurece. O espaço nos devolve a leveza, a respiração, a liberdade de ser. E nessa liberdade, encontramos a força silenciosa de um coração que já não precisa controlar tudo para estar em paz. A neurociência mostra que, ao desapegar, o cérebro se reorganiza. Novos caminhos se abrem, as emoções se reequilibram, a mente deixa de ser refém de velhos padrões. A espiritualidade revela que esse mesmo movimento eleva a frequência vibracional, permitindo que a vida flua com mais harmonia. Ciência e sabedoria antiga se encontram no mesmo ponto. O desapego cura, transforma e amplia a consciência. Montaigne, ao escrever seus ensaios, não buscava ensinar os outros, mas esvaziar a si mesmo. Seu gesto era simples e profundo, deixar que as palavras aliviassem o peso interior. O desapego segue essa mesma lógica. É um ensaio vivo da leveza. É o exercício diário de não se deixar possuir pelo que deveria apenas atravessar nosso caminho. E assim, deixo uma pergunta para ecoar no silêncio. O que em sua vida ainda está te possuindo, quando deveria apenas passar por você?